Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje estamos debatendo datas comemorativas e o consumo. Até que ponto estão usando essas datas para nos vender produtos, presentes, coisas do consumo? Para debater esse assunto, temos aqui o professor Gilson Queluz, que é coordenador do mestrado em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nossos convidados, o Edson Stein, que é coordenador do curso de Economia da Unibrasil, e Jaqueline Fontoura, mãe de duas alunas de 5 e 7 anos, bem na idade de definir os hábitos de consumo da família. Não saia daí, voltamos já com esse assunto importante para essa época do ano. Até já! Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje estamos debatendo datas comemorativas e o consumo. Até que ponto estão nos vendendo coisa utilizando essas datas? Para debater esse assunto, temos o Gilson Queluz, que é coordenador do mestrado em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o Edson Stein, que é coordenador do curso de Economia da Unibrasil, e Jaqueline Fontoura, mãe de duas crianças de 7 e 5 anos, que estão bem na fase aí de estabelecer os consumos. Gilson, como é que estamos aí nessa questão aqui no Brasil do consumismo? Vivemos uma época marcante mesmo? Como é que é isso? Eu gostaria de começar falando sobre o tema que é a questão das datas comemorativas, né? É bastante interessante pensar a relação da educação com as datas comemorativas, porque as datas comemorativas geralmente têm um papel de celebração, por um lado, né, que é sempre importante, e essa celebração ela procura conduzir sempre a uma construção de uma certa identidade, né? Então, a construção de identidades, elas estão sempre por trás das datas comemorativas. Então, as identidades de uma sociedade como a nossa são múltiplas, né? Nós temos diversas identidades religiosas, né? Nós temos identidades culturais e tem as próprias identidades, ou a tentativa de construção de uma identidade nacional. Então, no campo educacional, as escolas, historicamente, né, elas têm tido um papel fundamental, né, nesse campo, porque são elas que educam os jovens a construírem a sua identidade, e um dos principais estímulos, são vários, né? Mas uma das principais formas desse processo educacional são as datas comemorativas. As datas comemorativas que acabam por assumir um papel comercial, elas nos dizem muitas coisas, e elas acabam por desvelar, né, algumas características da nossa sociedade que muitas vezes ficam ocultas, e as datas comemorativas ajudam a vir à tona essas questões. Então, supostamente, né, algumas datas comemorativas que têm, essencialmente, elas têm um papel religioso, né, de celebração religiosa, elas acabam por assumir características de consumo num processo que, por um lado, faz uma inversão do papel inicial que elas teriam, mas, por outro lado, tem o seu correlato na tentativa de construção de outras identidades. Então, no caso específico, no capitalismo, a identidade do consumidor, né? É um processo perverso, né? Eu diria perverso, bem perverso, mas apesar de ser um processo perverso, é um processo que dialoga com todas essas identidades fragmentadas que circulam na nossa sociedade. Bom, Gilson, nós vamos ouvir, eu gostaria de chamar uma entrevista
Esther, para nós esquentar um pouco o nosso debate aqui, porque as pessoas que estão em casa, os pais, têm uma dificuldade grande em controlar esse consumo. As crianças, cada dia mais, ditam o padrão de consumo da família, né? E aí eu acho que nós precisamos trazer essa discussão de como é que a família pode trabalhar isso, quer dizer, a escola e a família, mas a família desde que nasce o filho, né? Então eu gostaria de chamar a Esther para depois nós voltarmos. Por favor. Ademar, estou aqui com a consultora Edna Sigmanek. Eu gostaria de trazer uma dúvida para o estúdio. Professora Ademar, já que o consumo é uma realidade nos nossos tempos, como utilizar o consumo para educar a criança? Edson, como resolver isso? Bom, eu acho que tem uma questão fundamental aí. Para você educar o seu filho no hábito de consumo, no ato de consumo, você precisa indicar para ele a responsabilidade que ele deve ter ou a compreensão que ele deve ter por conta da limitação orçamentária que os pais têm. Se você não colocar isso de uma forma muito clara, você vai ficar sujeito a ser subjugado pelo seu filho. Né? Tem o professor Jurandir Freire da Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele diz que a gente passa por uma crise de autoridade. E essa crise de autoridade significa os pais se submeterem à vontade dos filhos. Né? O que o filho vai no supermercado, ele determina a compra. Hoje existem alguns estudos econômicos que indicam que de alguns produtos, 75% do consumo é ditado pelas crianças. Né? Por exemplo, sucrilhos, esses cereais preparados, iogurtes e outros produtos. Então, eu acredito que a gente precisa indicar limites para os filhos e só os pais podem fazer isso de uma forma adequada. Uma outra questão que aparece muito nas pesquisas relacionadas a essa questão do comportamento do consumo é por conta da ausência dos pais de casa, né, por conta da necessidade de terem que trabalhar, e eles compensam essa ausência com mimos, oferecendo presentes, oferecendo mimos, atendendo a algumas vontades das crianças. Isso cria um hábito que, com o passar do tempo, se tem uma dificuldade muito grande de romper com essa questão. Jaqueline, você tem 2 crianças pequenas, como é que é para você? A gente ouve muitos conselhos, mas é difícil lidar quando você tem uma vida corrida, a pressão do tempo, o estresse, o cansaço. Então, eu às vezes acabo cedendo pelo fator do cansaço, do estresse, da correria do dia a dia. Então, eu sei muitas coisas que a gente deve limitar, né, mostrar criticamente o porquê do que aparece na mídia, né, para a criança, mas muitas vezes a correria do dia a dia impede com que você sente com o seu filho, explique o porquê, conte a história para ele. Então, a pressão do dia a dia hoje da mulher, que assume 1000 compromissos, que não consegue quase dar limite para a própria vida, né? Trabalha fora, cuida da casa. Então, nessa hora de estabelecer os limites, eu acho que é mais difícil para a mãe. Então, geralmente, quando minhas filhas saem comigo, elas conseguem o que querem. Gilson, como é que funciona essa questão? Porque é muito claro, e a pergunta, inclusive, da mãe, como usar o consumo de uma maneira pedagógica, vamos dizer assim, porque é inevitável, né? Nós temos formas, nós temos estudos e temos muita de propaganda, inclusive, direcionada para as crianças no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Europa, é proibido fazer propaganda diretamente para crianças até 12 anos. Né? No Brasil não temos uma lei. Como é que funciona isso do ponto de vista do desenvolvimento humano aí? Me parece que talvez uma questão importante, né, fosse subordinar a educação para o consumo à educação para a cidadania. Eu acho que tem ocorrido um processo no Brasil, que não é só no Brasil, mas acho que no Brasil isso é muito marcante, de igualar a cidadania e consumo. Né? Você igualar a cidadania e consumo significa você romper com qualquer tipo de valores superiores à própria sociedade de consumo, ou seja, valores éticos, né, valores políticos, valores de solidariedade social, eles são subordinados à questão do consumo. Me parece que no campo educacional, né, uma educação para a cidadania, sendo que o consumo é uma das esferas da sua atuação como cidadão, seria fundamental. Né? É muito complicado, né, muito complexo você conseguir fazer com que uma equipe tenha uma visão parcialmente, pelo menos, unificada acerca disso,
Mas mesmo que essa visão unificada não exista em todos os professores, no conjunto escolar, né, o objetivo de colocar a cidadania, ou a educação para a cidadania como principal suporte, né, é fundamental. Porque a criança, quando for consumir, nesse caso específico, né, se a criança tiver a educação para a cidadania realmente bem consolidada, ela vai perceber o consumo como uma esfera onde ela vai continuar exercendo os valores éticos, os valores morais e os valores políticos. Né? Ela vai ter noção da responsabilidade social do consumo se ela for educada num outro nível de educação para a questão da cidadania. Mas aí nós não entramos numa discussão difícil, porque não me parece, acho que o Stein falou até a respeito disso, que seja papel da escola, até os valores para a cidadania, mas o consumo vem lá do berço, né? Ou seja, desde que nasce a criança, e nós temos uma realidade muito comum hoje, que eu costumo chamar de pais de primeira e única viagem, né? No máximo 2 filhos. Então, há uma certa superproteção daquela criança, de procurar dar àquela criança tudo aquilo que até nós não tivemos, né? Isso atrapalha muito na formação dos valores dessa criança, lá no exemplo da família, né? Eu acho que, como a Jaqueline falou, ela sabe que às vezes ela cede, né? Então precisa dizer não para a criança desde pequenininho, quer dizer, estabelecer uma disciplina de consumo, seja necessidade, umas coisas assim. Como que a mãe pode fazer isso? Eu acredito que estabelecendo limites do ponto de vista econômico, né? Os pais, as mães têm um orçamento. Eles podem consumir ou viver dentro daquele orçamento. Uma das formas de trabalhar isso é dar limite de orçamento para os filhos, eventualmente. Então, você tem R$100 para gastar, gastou os R$100, você só vai ter mais dinheiro, mais a possibilidade de escolher um outro produto no próximo mês, quando tiver uma nova renda disponível para isso, ou um salário, ou dinheiro disponível para isso. Porque se eu estabeleço, eu não dou limite para isso, a cada movimento que a criança faz buscando, pedindo para comprar um produto, eu me submeto a isso, e a Jaqueline colocou de uma forma importante. Ela é um exemplo de mãe que está subordinada ou pressionada pela questão do mercado de trabalho, e ela não dá conta de vencer todas essas questões, e talvez a forma mais fácil ou o elo mais fraco dessa corrente, desse processo, é ela ceder à pressão do consumo. Então é importante que a gente estabeleça. Então, tem mesada. Tem a mesada, você administra a tua mesada. É uma forma de começar a educar para essa questão de um hábito saudável de consumo. Bom, eu acho que a discussão, porque se você levar para a questão econômica, nós temos uma discussão, se você tem dinheiro, o céu é o limite, né? Que eu tenho a impressão que a gente precisa voltar a discutir isso de uma maneira um pouquinho mais interessante. Eu gostaria de colocar para nós debatermos no segundo bloco, consumir deveria estar pautado em algumas coisas do tipo, eu preciso disso, a criança precisa disso, então ela pode viver sem isso. No segundo momento, eu acho que nós temos que levar a questão para a questão econômica. Se você precisa, acho que tem que responder uma outra pergunta. Nós temos dinheiro para comprar isso? Né? Se nós conseguirmos responder essas duas perguntas para nós mesmos, nós poderemos dizer não para os nossos filhos. Eu tenho a impressão que a discussão educacional, né, ou pedagógica, passa por aí para nós, como pais ou mães, resolver esse assunto dentro de casa. Porque eu acredito que a escola tem um papel importante, estabelecer determinados limites, a questão de uniforme, não uniforme, que eu acho que ajuda em alguns momentos. Mas a criança vem de casa com uma bagagem de consumo muito grande, né? E acho que nós precisamos de leis que não deixem as nossas crianças estar expostas a essas coisas. Mas nós vamos fazer um intervalo, e antes do intervalo eu quero falar para você que está nos assistindo, que quer saber mais de educação, você pode acessar o site Nota 10, www.nota10.com.br. Lá você vai encontrar notícias diárias de educação, artigos, a agenda do que está acontecendo no Paraná e no Brasil na área de educação. Você pode comprar livros relacionados à área de educação. Você pode mais, você pode cadastrar-se para receber um boletim no seu e-mail das notícias fresquinhas diariamente da área de educação. Não saia daí, nós voltamos já para discutir esse assunto. Datas comemorativas. Nós precisamos resgatar o seu papel histórico, o seu papel religioso e não transformar isso apenas num momento de consumo ou mais um objetivo para ir ao shopping. Voltamos já com esse assunto. Até já.
somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje estamos debatendo as datas comemorativas e até que ponto estão usando essas datas para o consumo, ou para nos vender coisas. O nosso entrevistado é o Gilson Queluz, que é coordenador do mestrado em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Temos convidado o Edson Stein, que é coordenador do curso de Economia da Unibrasil, e Jaqueline Fontoura, que é mãe de 2 crianças de 5 e 7 anos. Nós vamos ver uma matéria externa que fala exatamente sobre isso. Por favor. Bom, a minha questão é a seguinte, eu tenho um filho de 11 anos e ele não tem telefone celular. Além dele, só 2 colegas da sala não têm telefone celular. Então ele me pergunta no mínimo uma vez por semana por que é que ele não pode ter um telefone celular. E eu sempre respondo que é pela simples razão que ele não precisa ainda de um telefone celular. Só que ele se sente um excluído. Ele acha que o mundo está contra ele porque ele não tem telefone celular aos 11 anos. Então é uma questão difícil de lidar, né? Eu acho que o argumento que eu uso é um argumento no qual eu acredito. Mas eu acho que muitos pais ficam até desorientados e acabam cedendo às vezes. Então eu queria saber qual é a orientação para lidar com esse tipo de situação. Bem, Stein, vamos resolver isso. Eu acho que a pergunta dela responde em parte a questão, quer dizer, ele precisa do celular ou não? Porque se a gente for tratar essa questão, porque os colegas têm o celular, ele precisa ter um celular, ou há necessidade de suprir ele com esse celular. Se eventualmente, quando ele completar 18 anos, né, todos os colegas tiverem um carro e a família não puder oferecer um carro para ele vai ficar frustrado. Então você vai trabalhar, você vai alimentar uma frustração posterior. Então é preciso que os pais conversem isso e expliquem de uma forma adequada a necessidade ou não do uso do celular, porque não é só ter o acesso ao celular, é o consumo que o celular gera, porque ele vai custar, tem o custo de ligações. Alguns têm acesso à internet, tem um processo de redução do uso, né, da necessidade de uso de celular. Você vai trocar esse celular a cada 6 meses, então você tem um celular com determinado recurso, daí o colega tem um celular que tira fotografia, ele vai querer um celular que tire fotografia também, com câmera fotográfica. Amanhã ele vai precisar vai querer um celular que tenha acesso para o tocador de música com vídeo. Então, eu acho que a mãe respondeu, ele não precisa. Se a gente não der limite agora, como é que a gente resolve essa questão depois? Ele precisa de um carro, eu não tenho carro, como dar o carro? Como é que eu vou resolver a questão? É a questão do limite, é a crise da autoridade. Mas como essa mãe falou, a cobrança dos colegas da escola é um fator importante mesmo. Na escola da minha filha, elas falaram, se você não tem a bota marca tal, você não é do nosso grupo. Então ela foi excluída porque ela não tinha bota marca tal. Então a gente em casa tem que tentar reverter essa ideia, mas é difícil, né? Até a questão da alimentação. Por um tempo elas queriam comer só comidas que você comprava e ganhava um brinquedo, né? Elas queriam se vestir como a Barbie, porque é o modelo delas de mulher, de beleza hoje é a Barbie, né? Então elas querem ser magras como a Barbie, querem ter o cabelo liso como a Barbie. Então é um mundo midiático ali lutando contra a gente, né? E as pessoas sabem que a criança é um público fácil de seduzir pela fantasia. Então a gente fica nessa luta. Essa né? luta. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho a questão da frustração que foi falado aqui. Nós temos a questão da data comemorativa, o Dia das Crianças, o Dia
Natal, Páscoa, né? E é uma tendência de comprar vários presentes, ou seja, a mãe dá um presente, a madrinha dá outro. Como é que lida com isso historicamente? Porque nos anos atrás aí nós ganhávamos um presente, olha lá, né? Quando tinha dinheiro para comprar, né? Como é que hoje a família pode lidar com isso, Gilson? Você que é historiador aí. Eu acho a pergunta excelente, né? Porque o que acontece é que essas crianças, elas têm eu acho que dos vários níveis sociais, né, elas têm uma educação voltada para a questão do consumo e elas se veem essencialmente consumidores, elas participam do grupo a partir desse fator fundamental, né? Então, no caso dos jovens, de forma geral, né, a identidade do grupo é constituída pela posse ou não posse de certos objetos, né? E especialmente objetos tecnológicos que marcam a inserção dessa criança ou desse jovem na sociedade. Quando eu estava discutindo uma questão sobre tecnologia numa das nossas aulas lá na graduação, e os meninos colocaram uma questão interessante, né, de por que os meninos, porque os jovens, né, nas favelas, eles procuram comprar um tênis Nike, né, ou porque eles também procuram ter telefone celular de último tipo, né, sendo que supostamente esses meninos não têm renda, né, para poder adquirir esses objetos. E isso é muito interessante, essa discussão, porque o que acontece? Esses meninos, a formação que esses meninos recebem é muito midiática, né? Essencialmente pela televisão. Ou seja, quando eles assistem uma novela ou quando eles assistem qualquer programa, tanto durante a própria novela quanto no intervalo dessa novela, o que está aparecendo ali são propagandas que estão reforçando certos padrões do que é você, do que é você participar de uma sociedade, como você deve participar de uma sociedade. E esses padrões são sempre mediados por objetos, né? Objetos de consumo, mediado pelo celular, mediado pelo tênis, pela roupa de marca, né? Tá, então, e como que faz? A mãe, a Jaqueline, como é que faz? Mas eu fico preocupado, eu respeito, obviamente, a opinião, mas eu fico preocupado, porque se eu não tiver a bota, eu não sou incluído, se eu não tiver o celular, eu não sou incluído, amanhã, se eu não usar a droga, eu não sou incluído. Então, o processo é esse. Então, quer dizer, você fica subordinado. Então, o processo do terrorista é esse. Quer dizer, se eu não jogar a granada, se eu não levantar a bandeira, se eu não jogar a pedra, eu não participo do grupo. Então, a lógica é levar o teu filho vai para a droga dessa forma também. Porque se ele não usar a droga, então ele não pertence ao grupo. Então, ele vai ficar, ou ele vai ser drogado, ou vai ficar fora do grupo. Quer dizer, a família deve trabalhar, desculpe, vou tentar resumir aqui, deve trabalhar a frustração. Quer dizer, a necessidade, a frustração, e não atender por cá, dizer, não vai participar do grupo, tá bom, você vai arrumar um outro grupo, vamos trabalhar isso de uma outra maneira, levar essa discussão para a escola, para que a escola possa trabalhar no grupo essas coisas, e não ceder, né? Eu acho que é isso que você está falando, né? Eu só queria dar um exemplo. Tem um líder comunitário do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro, ele mandou um documento para o presidente da República, pedindo para o presidente da República, a exemplo do chamado Bolsa Escola, Bolsa Família, uma bolsa grife. Porque ele chegou à conclusão, e ele escreve isso para o presidente da República, chegou à conclusão que os meninos da favela, eles roubavam, atacavam ou viravam os traficantes ou repassador de droga, porque eles precisavam comprar um tênis de marca e uma roupa de marca. Então ele fez um pedido para o presidente da República que uma forma de tirar os meninos do tráfico era oferecer uma bolsa grife. Então eu acredito que a questão é do limite, a gente precisa conversar com os filhos e explicar isso, porque vai na mesma linha. Se eu não tenho o celular, eu não sou incluído. Se eu não usar a droga, eu também não sou. Mesmo os filhos pequenos? Não, mas a questão 3 anos, 4 anos? Me parece que a questão é você demarcar a questão de você ser incluído socialmente a partir do consumo. Esses meninos da favela, por exemplo, nessa temática, né, esses meninos, o que acontece com eles é que eles não têm outros padrões de inclusão que não sejam esses. Porque na favela o Estado não está presente, né, a escola pública não está presente, os postos de saúde não estão presentes, as políticas sociais são inexistentes. Então, na prática, a única possibilidade de inclusão desses meninos na sociedade, para eles, é através do consumo. Então, esses meninos, o objetivo deles é serem incluídos, né? Eles não querem já são excluídos socialmente, né? O Estado não está presente, eles não têm nenhum tipo de possibilidade de ascender socialmente pelas formas normais. Para eles, a única forma de ascensão evidente, clara, pela qual eles foram educados, especialmente da mídia, né, é através do consumo. Nesse caso específico, né, eu acho que uma forma forte seria, óbvio, políticas sociais nesse campo, mas especificamente uma educação que estivesse voltada para valores maiores do que esse. Só que para você ter educação, você precisa ter escolas, né? Nesse caso específico, escolas de qualidade, etc. Então, isso dificulta muito o processo, né? Eu sinto dificuldade também em resgatar o verdadeiro sentido do Natal, das celebrações.
Exato. Porque muitas vezes, na minha infância, eu ouvia falar sobre a história do nascimento de Jesus, né? Minha mãe mostrava o presépio, e hoje em dia elas falam do presente, do Papai Noel, e não do menino Jesus. Mas essa questão de resgatar as datas comemorativas no sentido com o qual elas foram criadas, muitas escolas alimentam isso, reforçam isso. Hoje no Brasil tem um movimento, e em Curitiba isso tem algum tempo que está acontecendo, de marcar a questão do Halloween, o Dia das Bruxas, que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade. Mas tem muitas escolas que organizam festividades e alimentam um outro perfil de consumo, outra linha de consumo, e tanto é que tem lojas especializadas para isso. Se eu não tenho a fantasia de bruxa ou coisa semelhante, eu também não estou na turma, eu também não sou incluído. Então, a escola, ela tem um papel, mas eu acredito que o papel determinante, o limite, ele vem do comportamento, da relação que os pais têm com os filhos, de colocar isso de uma forma clara, de dizer para ele que o fato dele não ter o celular não significa que ele é melhor ou pior do que o colega dele. O que tem. Mas eu gostaria de retomar a questão das leis. Nós não temos no Brasil uma lei ou um conjunto de leis que estabeleçam essas regras de propaganda, porque a TV está aí, todo mundo tem, né? Inclusive os mais pobres não tem geladeira, mas tem televisão em casa, né? Nós precisamos de uma lei, todo mundo concorda com isso? Você concorda, Nós precisamos de uma lei que estabeleça limites de propaganda direcionada ao público infantil? Eu acho que elas são paliativos, né, na prática. Essas leis, por exemplo, quando eu estou vendo essa discussão agora na Europa sobre a adoção dessas normas, né? De certas faixas de idade, programas infantis, por exemplo, serem proibidas propagandas, né, para que não haja um incentivo ao consumo desenfreado. Eu acho que é um paliativo interessante para você começar a pensar essa questão de como você adotar políticas, né? Mas me parece que enquanto não houverem políticas públicas mais fortes, não houver uma discussão mais ampla nas escolas, né, sobre a questão educacional, vão ser dois pesos distintos, né? Acho que tem que haver uma complementação, você ter uma discussão social sobre essa questão, uma discussão da sociedade como um todo sobre essa questão, para que essas políticas estejam dentro de uma discussão maior, na escola, na sociedade, de uma forma ampla, e também através do Estado e do Legislativo, através das leis. Né? Quando eu falo da lei, porque me parece, no Brasil, nossas crianças estão à mercê dos marqueteiros, né? E isso não é bom, porque também marketing é uma coisa moderna, né? Da história da humanidade aí, o marketing faz 20, 50 anos que se descobriu como trabalhar a mente das pessoas para que elas consumam determinados produtos, né? Então, eu acredito sinceramente que está na hora de nós termos leis que estabeleçam limites de propaganda. Claro que não vai resolver, como o Gilson falou, o problema da educação e da educação que vem do berço, da família se posicionar e tudo mais. Infelizmente, Gilson, nós estamos chegando ao final, o nosso programa é um assunto muito interessante, mas estamos chegando ao final. Eu, antes de encerrar, gostaria de deixar aqui uma mensagem para você que está em casa, véspera de Natal. Vamos refletir sobre o verdadeiro papel das datas comemorativas, mas vamos refletir isso em casa. Vamos montar o pinheirinho de Natal, se ainda não montamos. 24 ainda dá tempo, não está na data certa, mas eu acho que nós precisamos resgatar essas coisas dentro de casa. Né? Nós, educadores, costumamos falar isso muito para nós mesmos. Né? Educação é exemplo. Né? E o exemplo vem da família, vem do pai e da mãe. A criança passa na escola 4 ou 5 horas por dia e passa 20 horas junto com a família ou junto com a televisão, como queira. Então, eu acho que cabe à família estabelecer e resgatar um pouco mais esses papéis. Quer dizer, a escola tem que fazer o seu papel de discutir e trazer essas datas comemorativas no seu âmbito histórico. Mas a família tem que cumprir o seu papel. E no que diz respeito ao consumo, nós temos que voltar àquilo que nós falamos agora há pouco. Nós precisamos determinar para a nossa vida, como cidadãos, se precisamos daquilo. Se precisamos, se temos dinheiro para comprar. E se temos dinheiro para comprar, não vejo por que não comprar. Né? Mas acho que se precisamos é uma boa coisa. Para as crianças, limites. Né? Como falou aqui, nós precisamos trabalhar a frustração do nosso filho quando ele é bem pequeno. Porque se ele não tiver frustração quando pequeno, isso pode levar ele a ter a buscar outras coisas. Né? Nós voltamos no domingo que vem com mais um programa Educa Brasil. Eu quero agradecer a presença do Gilson, né, que veio aqui nos abrilhantar com sua especialização em tecnologia, né? O Edson Stein é economista, professor de economia, e a Jaqueline, que a mãe está vivendo aí uma experiência importante, né?
de educar duas filhas, né, de 5 e 7 anos. Até domingo que vem e muito obrigado pela audiência.